louvo a Deus pelo privilégio de falar e de fazer parte do Ministério Por Amar Você, porque Deus derramou, né? Se tem um filho que é muito amado, eu me sinto esse filho, sabe? Porque o amor de Deus na minha vida, assim, é surreal, gente. E tudo que eu faço é por entender esse amor. Então, vamos lá. O Por Amar Você não começou hoje. Começou por uma necessidade da igreja que nós vimos, né? No caso, na época quando surgiu, a Márcia era líder, né? E no início, a nossa visão era ir atrás dos irmãos que estavam afastados, daqueles que saíam da igreja. E nós fazíamos o papel de ir buscar a ovelha perdida. Só que no decorrer, né, o Senhor colocou no meu coração, tem irmãos dentro da igreja que precisam ser cuidados. Então, não espere eles se perderem para cuidar. E aí ele começou a fazer esse trabalho de cuidar de alguns irmãos. Não quer dizer que está afastado, mas às vezes está enfrentando uma dificuldade, passando por alguma situação. E é muito bom receber, né, uma homenagem, uma lembrancinha, uma visita em especial. Então, o Ministério Por Amar Você pode passar. Qual o objetivo? Acolher, acompanhar, aconselhar e cuidar. Esse é o objetivo do Ministério Por Amar Você. E por que nós fazemos isso? Né? Ah, é legal? Não, não é legal. É renúncia. Você tem que renunciar ao seu tempo, à sua família. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Mas por que fazer isso? Por que aconselhar, acompanhar? Né? Por quê? Pode passar. Como foi falado já, o meu irmão Renato falou, em João, 1 João 4,19. Eu amo porque ele me amou primeiro. Gente, quando entendermos esse amor de Jesus por nós, o que Jesus fez por nós, entender a dimensão desse amor que foi cantado aqui, vai ser natural amar o próximo, vai fluir, sabe? Porque você vai entender a essência do amor. Como a minha irmã Ana já falou aqui também, né? Mateus 25, do 35 ao 40. Eu não vou ler todos os versículos, porque o meu é muitos versículos. Mas depois em casa, eu gostaria que vocês fizessem a lição de casa. Pega o slide, lê versículo por versículo, ora, pede para Deus ministrar o teu coração. Então, Mateus 25, Jesus ele vem ali falando, né, em parábolas e vai falando. E no 35 ao 40, ele fala, né, eu peguei o principal 40, que fala assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então, Jesus está falando que quando chegar lá no último dia, né, o grande rei, é que eu não coloquei aqui, eu não lembro de cabeça, mas quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Quando fui preso, vocês me visitaram. Quando estava doente. Então, aí o 40 ele fala, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fazem isso para os mais humildes, para os necessitados, é a mim que vocês estão fazendo. Então, por amar você, entende esse versículo. Que tudo que nós fizemos pelo próximo, não é porque você tem o dom, é porque você é mais, não. É porque primeiro Jesus fez por mim e eu entendi isso. E segundo, porque aqui o Senhor está falando, esse é o reino de Deus, esse é o evangelho de Jesus. Servir ao próximo, fazer para aquele que está necessitado. Parar de olhar para o seu umbigo, para os seus problemas só e ver que tem pessoas que também estão sofrendo. E muitas das vezes passando por situação que você está passando. Por que não se ajudar? Né? Por que não unir? Pode passar. Jesus é o nosso modelo de amor. Jesus morreu na cruz por você. E Jesus precisa ser o seu modelo de amor. Porque se você for no amor carnal nosso amor é falho, é egoísta. Então, Jesus precisa ser o nosso modelo.
Passa. E como é que Jesus nos amou? É claro que todo mundo aqui já sabe, né? Já sabem como Jesus nos amou? Mas por que tem a Bíblia? Porque nós precisamos relembrar para praticar. Então a Bíblia está aí para a gente ler e lembrar: estou falhando nisso, vou fazer. Pode passar. Em João 3,16, o primeiro amor, a forma que Jesus nos amou, foi o amor sacrificial. João 3,16 diz que por ele amar tanto, ele se entregou na cruz. Então, qual é o amor que você precisa ter pelo seu irmão? O amor sacrificial. O amor que renuncia à sua vontade e faz por causa do outro. Lucas 7,48. Quem tiver com a Bíblia puder abrir para mim esses versículos, porque eu não anotei, e seria interessante a gente falar rapidinho só esses. Lucas 7,48 fala do amor que perdoa, porque ele, Jesus, perdoou os nossos pecados. Nós precisamos fazer como Jesus, perdoar os nossos irmãos. Perdoar os nossos irmãos. Não pode haver rixa, briguinha, contenda dentro da igreja. É inadmissível. Falamos que pertencemos a Jesus Cristo e temos essas coisas aqui. Não pode. Então, o amor precisa ser o amor que perdoa. Lucas 23:34. Quem abriu? Pode ler para mim rapidinho? Lucas 23:34. Ninguém? Então fala do amor que intercede, porque ali Jesus está intercedendo. Achou, Ana? 23:34. Bom, vou continuar. Depois vocês leem em casa, tá? Eu não li o versículo aqui. Pode. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele lançando as suas. Então, olha, Jesus intercedendo por nós. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É essa oração que nós precisamos ter pelos nossos irmãos. Ter por aqueles que estão lá fora, que nos perseguem. O próximo, abre para mim, Mateus 9:35 e 36. Jesus é o modelo de amor. Então, aqui está narrando que ele ia ensinando, evangelizando, curando e tendo compaixão. Nós não precisamos esperar ter um culto de evangelismo, ter o culto do amigo para a gente evangelizar, para a gente falar de Jesus. Não precisa. Nós podemos fazer isso como Jesus fazia, andando no dia a dia, no seu trabalho, na escola, com os seus vizinhos. É esse amor que Jesus, ele quer que a gente tenha uns pelos outros. E não é só pelos que estão aqui na igreja, principalmente por aqueles que não conhecem a Jesus. É esse amor. Pode passar. Mateus 11:28. Amor que alivia o sofrimento. Em Mateus 11:28 Jesus está fazendo um convite. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, é esse amor que Jesus quer que você tenha. É o amor que você vê o outro sofrendo e você fala: vem aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Muitas das vezes, o só ouvir, você já está aliviando um sofrimento. Eu lembro uma época que depois que o seu Diomar faleceu, eu não conseguia, chorar perto do Cláudio, da família, porque eu queria me mostrar forte. E eu comecei a ter um nó aqui, eu sentia um caroço, alguma coisa aqui. E não engolia, era difícil. E eu não sabia o que era. Aí na minha terapia eu descobri, você precisa falar o que você está sentindo. E aí quando eu falei, quando eu chorei perto do Cláudio, aquilo aliviou. Então, eu só precisava chorar perto dele.
Quantas pessoas estão sobrecarregadas com situações difíceis e tudo que elas querem? Alguém para ouvir. E aí, você está disposto a ouvir? Porque não é fácil ouvir. Você vai ouvir muitas coisas. E às vezes até coisas que você não gosta e não concorda. Mas esse é o amor que Jesus quer que você tenha pelo teu próximo. Você está disposto? Mateus 20, 28. Quem abriu, por favor? E os próximos vão abrindo para mim. Um de cada aí, por favor. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amor que serve. O Senhor Jesus, ele veio para servir. Se o nosso Deus veio a esta terra para servir, por que você está querendo ser servido? Por que você está querendo ser aplaudido? Por que você está querendo aparecer? Ei, o Senhor Jesus, ele veio para servir. E você? Quem você pensa que você é? Marcos 1, 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Sião e de André, com Tiago e João. Amor que visita. Amor que visita. Tem uma pessoa em especial aqui na nossa igreja que não gosta de receber mensagem. Oi, você está bem? Essa pessoa já declarou. Em vez de mandar a mensagem, vem na minha casa. Então, existem pessoas que não querem receber a mensagem, porque quando você manda, ela ignora. É amor que visita. Você para um dia, 1 horinha, 15 minutos, passa lá e fala, ei, e aí, você está bem? Senti sua falta. João 4, 5 ao 7. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana. Do 5 ao 7, só. É? Continua, desculpa. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dê-me um pouco de água. Amor intencional. É quando você age com a intenção de. Jesus não precisava passar por Samaria. Até porque eles tinham rixa, né? Não se falava, os judeus não se davam com o samaritano. Tem lá o Velho Testamento, o porquê, não vou entrar aqui em questão, mas depois vocês leem a Bíblia para descobrir o porquê. Mas Jesus, ele foi intencional. Ele sabia que aquela mulher ia estar lá. E que se não partisse dele olhar para aquela mulher, os outros não iriam olhar. E sabe o que é o mais incrível? Que essa mulher foi a primeira evangelizadora de Samaria. Depois que Jesus falou com ela, o que ela fez? Saiu falando, ei, vem ver, eu acho que ele é o Messias. Eu não lembro bem o contexto agora, mas foi isso que ela fez. Ela saiu falando, olha, ali tem um homem e eu acho que ele é o que a gente está esperando. Então, olha só, Jesus agiu de forma intencional. Nós precisamos ser intencionais. Quando eu sento para conversar com alguém, ou quando eu pergunto, você está bem? Eu estou sendo intencional. Eu não faço por fazer, eu sou intencional. Eu quero mostrar para ele, ei, eu me importo com você. Só que eu sou falha e às vezes eu não consigo. Mas Jesus é o nosso modelo. Pode passar? E em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E é uma vergonha que muitas vezes dentro da igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou referindo a nós, estou dizendo às pessoas cristãs, a todas, né, que eu conheço, enfim. É uma vergonha, muitas das vezes, pessoas se dizendo cristãs e não tendo atitudes de serva de Deus. Eu mesma me envergonho. Eu me envergonho quando eu fico irritada na minha casa, quando eu grito, quando o meu comportamento é feio com o Cláudio ou com os meninos, eu não falo para eles. Mas dói o meu coração. E quando eu vou orar, eu falo, Senhor, me perdoa. Porque eu não estou sendo instrumento de amor na minha família. Eu tenho vergonha.
Nós deveríamos ter vergonha toda vez que nós pecássemos, toda vez que tivéssemos atitudes que Jesus não concorda. Mentira, fofoca, ver vídeos que não deve, você tem que ter vergonha. E se você não tem vergonha de fazer essas coisas, peça perdão ao Senhor. Pode passar. Gente, amar é um mandamento. João 15:12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amar é um mandamento, não é um sentimento. Quando eu sentir amor por ela, eu vou. É decisão, é ação. Amar é ação e mandamento. João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha como é importante o amor. Olha como é importante o amor, porque todos saberão que vocês são os meus discípulos. O amor é uma marca de Cristo. Deus é amor. E nós precisamos ter essa marca em nós, para as pessoas lá fora olhar e falar assim: é diferente, tem alguma coisa. Pode passar. 1 João 4, do 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que nós podemos falar de amor, pregar amor, e na hora de ter o amor nós não temos? A Bíblia está falando. Se você não ama, você não conhece a Deus. Não sou eu que estou falando. É pesado, mas é a verdade. Se você tem dificuldade de demonstrar o amor de Deus para outras pessoas, se você tem dificuldade para sentar, para acolher, para envolver, você está contra a palavra. Porque a palavra diz que Deus é amor. E quem ama é nascido de Deus. Quem é que é nascido de Deus? Nós somos nascidos de Deus. Pode passar. Como demonstrar o amor na prática? Será que é fácil? Será que é difícil? Pode passar. Eu coloquei 5 pontos. Primeira demonstração de amor, a coisa mais linda que eu acho, gente, a oração. Oração é amor. Ore pela pessoa. E, se possível, diga para ela que você está orando. Faça ela saber que você está orando por ela. Fala: ei, lembrei de você, eu estou orando pela sua vida. Ore por quebrantamento e salvação. Ah, eu não sei orar pelo quê? Depende de cada situação e de pessoa. Então, quebrantamento e salvação. Ore pelas necessidades e pelas dificuldades. Se preciso, jejue pela pessoa e com a pessoa por um período. Eu tive uma experiência uma vez de jejuar com uma pessoa. E eu pude sentir um pouco a dor. Não é a dor dela, claro, mas eu pude sentir um pouco de dor. Então, imagino que essa pessoa estava sofrendo. E, gente, é um privilégio, porque o quanto o Senhor ministra, o quanto o Senhor fala, e o quanto isso une os corações, o quanto isso fortalece a amizade. Então, você sabe que tem alguém com dificuldade, jejue por ela. Em vez de jejuar para ter um carro, para ter um emprego, vai jejuar por uma alma que está sofrendo. Não que você não possa jejuar, né? Não sei, eu acho que o jejum é para você se aproximar do Senhor, né? Mas jejue por uma pessoa. E se for preciso, fala para ela: ei, olha, eu sei que você não está bem. Vamos jejuar por 10 dias, por 7 dias, vamos fazer um propósito? Faz isso, vocês vão ver que o resultado pode passar. Então, o primeiro, como demonstrar o amor na prática, a oração. O segundo, compaixão. Tem lá os significados de compaixão, mas eu coloquei essa aqui que é para todo mundo entender. Sentir a dor do outro como se fosse sua própria dor e ser movido a agir para aliviar esse sofrimento. Tenha compaixão, tenha empatia. Ah, mas é impossível sentir a dor do outro. É impossível sentir a dor dele, mas você pode sentir a dor porque ele está passando por aquilo.
E a compaixão é você querer fazer algo para ajudar o outro. Então, gente, precisamos de compaixão. E eu coloquei aqui, primeiro, para você ter compaixão, você precisa lembrar de quem você é. Você é um pecador. Você está sujeito a errar. Como o meu irmão falou aqui, aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Muitas das vezes nós não temos compaixão porque nos sentimos, eu sou super crente. Quando eu conheci o Cláudio, eu achava que eu estava 96% já em santidade. Me decepcionei, estou no 3%. Então, quando você olhar alguém que pecou, que está fraco, que sei lá o que aconteceu com a pessoa, pense, se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratada? O que eu gostaria que fizessem? E aí você vai começar a aprender a ter compaixão. Se coloque no lugar do outro. Mas não consigo. Consegue, é possível. Porque se o Senhor, Ele manda, é porque a gente consegue fazer. Então, lembre quem você é. Romanos 15:1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, eu sei que o meu irmão está fraco, eu tenho que ser um suporte. Qual que é o papel do suporte? Segurar, ajudar. Então, ajude o seu irmão que está fraco. Não interessa o que aconteceu, se ele pecou, não interessa. A Bíblia está falando, se você é forte, seja o suporte. Falou, meu irmão, sei que você não está bem, vamos orar? Meu irmão, estou preocupado, manda mensagem, liga. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sensibilidade. Nós precisamos ter sensibilidade. Fulano perdeu alguém. Aí você está na sua rodinha, começa a contar piada e a pessoa está lá. Vamos ter sensibilidade. Nós precisamos orar, pedindo ao Senhor sensibilidade. Eu não sei aqui, vou falar, mas eu não sei aqui. Quantos daqui notaram que entrou uma pessoa hoje mancando um pouquinho na igreja? Quantos aqui notaram que teve uma pessoa que chegou que não estava muito afim de conversar? Isso é sensibilidade. Preste atenção no teu irmão, na linguagem corporal dele. Olha, e você percebendo, conversa com ele, chama ele, fala, e aí, tudo bem? Percebi isso, posso estar errado? Pode passar. Efésios 4:32. Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Jó 6,14. Todos conhecem a história de Jó, né? Jó era um homem justo, fiel, servia a Deus, e de repente Satanás vai lá e fala, ele só faz isso tudo porque você tem um abençoado. Aí Deus vai lá e fala, tira tudo, só não tira a vida. E aí, esse versículo aqui está falando da decepção e frustração de Jó com os amigos dele. Por quê? Os amigos, em vez de ir lá e falar, Jó, vou orar com você, Jó, o que eu posso fazer para te ajudar? Jó, em vez de se compadecer, ou só ficar perto, às vezes a gente não precisa fazer nada, só ficar perto. E vai uma dica, quando você ir num velório, não queira ficar falando, só abrace, só esteja junto. Sabe por quê? Não existem palavras que possam confortar uma pessoa enlutada. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Enquanto você estiver ali, só do lado, interceda. Fala, Espírito Santo, cuida, mas em silêncio. E tem gente que vai, melhor, morreu, foi para o céu, né? Pelo amor de Deus, não fala isso, vá você para o céu. Porque a gente não quer que a pessoa que a gente ama vá para o céu. A gente quer ficar junto ou quer ir junto com ela. Estava sofrendo aqui, né? Tenha sensibilidade. Se for para falar essas palavras, melhor mesmo, estava sofrendo, não fala, fica quieto. Você está sendo insensível. Fica quieto, só esteja perto. Era o que Jó queria que os amigos dele fizessem. Aí aqui a 6,14 fala, uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, mesmo que tenha deixado de temer ao Deus Todo-Poderoso.
Então já está falando, olha, eu não deixei de temer a Deus, mas ainda que se tivesse, eu merecia compaixão. Então pense naqueles que estão lá fora, que saíram da igreja. Se eles viraram ateu ou não, não importa. Eles merecem compaixão. Eles merecem a tua amizade. Eles merecem que você ore por eles. Pode passar. Então, primeiro, como demonstrar amor, oração, compaixão. O terceiro, mensagens de texto ou ligações. No domingo, falta pessoas. E tem alguns irmãos que já não vêm mais de 3 domingos. Eu não sei se vocês fazem isso. Mas vocês mandam mensagem falando, ó, senti sua falta, você está bem? Isso é uma prova, é uma maneira de demonstrar amor. Então, envie mensagem ou ligue para a pessoa a cada 15 dias. Envie versículos bíblicos de acordo com a necessidade da pessoa. Então, você sabe que a pessoa perdeu um ente querido. Mande um versículo de luto, né? Salmos 118, 24 fala de luto. Você sabe que a pessoa separou do marido, procura um versículo lá de encorajamento, de ânimo, de acordo com a situação que a pessoa está mandando. Nunca envie mensagens cobrando algo ou comportamento. Nunca envie mensagens e muito menos faça isso quando a pessoa vier na igreja. Ah, sumido! Nossa, parou de ser crente? Não faça isso nem brincando. Porque para você isso pode ser uma brincadeira, mas para a pessoa isso pode chegar como uma afronta, como algo ruim. Então não brinque. Se você brinca desse jeito, não brinque mais. Não brinque mais. Não faça isso, pelo amor de Deus. Passe. Nas mensagens que você mandar, nunca trate de assuntos sérios por mensagem. Eu aprendi isso com o Cláudio. Marque uma conversa presencial para não ser mal interpretado. Porque você pode falar alguma coisa de uma forma positiva e a pessoa pode ler e interpretar de forma negativa. Então, se o assunto é sério, não fique por mensagem, fala, olha, a gente precisa se encontrar para conversar sobre isso. Pode ser? Não coloque pessoa em grupo de WhatsApp sem a permissão dela. Não é porque você tem o contato dela que você pode colocar ela em todo lugar. Então, não faça isso. Quando você pensar, você manda uma mensagem no particular dela. Fala assim, olha, eu tenho esse grupo. Você quer participar? Eu pensei em você. Porque nem todo mundo gosta de participar de grupo. Pode passar. 4 formas de demonstrar o amor. Fazer visitas. Quando for fazer uma visita, marque dia, horário antes de ir. Não apareça de repente. Eu já errei muito no começo que eu fazia isso, porque eu sou cara de pau. Continuo, mas agora eu sei que eu não posso fazer isso, né? Eu estudei tanto, não posso fazer isso. Pergunte se pode levar uma pessoa. Sabe, de repente a pessoa te aceitou para receber lá na casa dela porque ela quer rasgar o coração. Aí você leva o Joãozinho, que fala mais do que o feirante. Não vai dar certo. E às vezes ela nem vai com a cara do Joãozinho. Então pergunta. Gente, parece coisa boba, mas é real. Pergunta. Procure não desmarcar à toa. Também aprendi com o meu excelentíssimo marido. Porque às vezes a pessoa se programou para te receber. Ela parou compromissos dela para te receber. E aí você vem em cima da hora. Ai, não vai dar para ir. Não faça isso. Se esforce para não desmarcar. Respeite o momento da pessoa. Exemplo, se você for na casa de uma pessoa e ela está enferma, a visita precisa ser rápida. Agora, você vai lá, a pessoa está doente, a pessoa não consegue ficar lá, e ela está fazendo um esforço para ficar sentada, para te receber. E você fala. Vai ser chato isso para ela. Ela não vai ter isso como algo... Oi? Ela não vai ter isso como uma coisa boa. Então, quando você for visitar uma pessoa, se atente a isso. Qual a necessidade dela? O que ela está enfrentando? Qual a situação?
Deixe a pessoa falar. Já parou? Tem gente que vai fazer visita e começa a falar. E a pessoa que foi para ser visitada não fala nada. Meu, tem pessoas que têm necessidade de falar. Então, aprenda a ouvir. Em vez de ficar falando, aprenda a ouvir. Pode passar. Aconselhamento. Então, você fazendo essas formas de demonstrar o amor, orando, visitando, tem o aconselhamento. E no aconselhamento, o principal é a Bíblia. A Bíblia precisa ser a sua ferramenta. Por isso que é importante fazer devocional, fazer leitura da Bíblia, porque quando você for conversar com alguém, aí vai vir aquele versículo que o Espírito Santo vai mandar e aí você vai usar. Então, a Bíblia precisa ser a ferramenta principal. Não dê suas opiniões. Não fale o que você acha, o que você pense. Porque o que você acha, o que você pensa, pode ser bom e verdade para você, mas não é para o outro. E não é a verdade de Deus. Se não for a Bíblia como ferramenta, não é verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Então, use a Bíblia, use versículos bíblicos. Olhe nos olhos da pessoa, quando você estiver falando. Olhe nos olhos, para e fala assim, ó. Não fique mexendo no celular, não fica. A pessoa está falando e você está. Gente, nem precisa ser psicólogo, fazer curso, o corpo fala para saber que isso está demonstrando que você está de saco cheio de estar ali. Não é verdade, Ana? Se a pessoa está conversando com você e você está no celular, está mostrando desinteresse. Então, quando você conversar com alguém, olhe nos olhos. Olhe nos olhos. Fale o mínimo. Eu já repeti aqui, às vezes a pessoa só precisa falar. Tem situações que não vai resolver. É claro que não vai resolver. Eu não tenho ali a solução do problema. Mas o fato dela desabafar, a fala é terapêutica. Oração é o quê? Falar com Deus. Falar. Na terapia você faz o quê? Você fala. Gente, falar é terapêutico. Então, deixa a pessoa falar, escute. E não só apenas escute, mas ouça com o coração. Fique atento, porque tem coisas que a pessoa não fala, mas o corpo dela está te falando. Eu já conversei com uma pessoa que eu perguntei algo para a pessoa e a pessoa fez positivo. Só que o corpo todo estava dizendo para mim, não está positivo. Então, eu procuro ler sobre essas coisas, né? De o corpo fala isso, aquilo, porque eu amo pessoas e eu amo ajudar pessoas. Então, eu preciso entender. Às vezes, a pessoa não está falando com palavras, mas ela está falando com o olhar. Ela está falando no mexer do corpo. Alguma coisa ela está comunicando. O seu corpo, ele comunica. Então, quando você estiver aconselhando alguém, conversando, quando estiver aqui na igreja mesmo, sabe? Se atente a isso. Olhe nos olhos. Veja como a pessoa está reagindo. Sua fala precisa ser pautada na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o problema. Pode passar. Cuidado com as expressões corporais, né? A pessoa trai, a pessoa vem falar para você, trair o meu marido ou a minha esposa. Você, não acredito, sério? Mas eu achava que você era super... Eu não acredito. Gente, lembra lá da compaixão? Nós somos falhos e pecadores? Qualquer um aqui pode errar, qualquer um aqui pode pisar na bola feio. Então, primeira coisa, não demonstre reação. Sabe? Controle as suas expressões. Se você tem dificuldade como eu tenho, olha no espelho. Eu faço isso porque eu tenho dificuldade. O meu corpo todo expressa o que eu estou sentindo e falando. Todos vocês já perceberam isso, né? Quando eu não estou bem, eu me esforço, mas quando chego na igreja aqui, tem 4, 5 pessoas que falam, hoje você não está bem, né? Então, olha, não faça cuidado com as expressões. Apenas ouça, mas escute com o coração. Acho que eu já falei isso, né? Já, pode passar. Não é pesado, é o meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra.
Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não pode ser um fardo, deve ser uma honra. E se está sendo um fardo, é porque algum problema, alguma coisinha, alguma chavinha não foi virada em você. Aqui tem a foto desse menininho, é que lá no Japão, após a Segunda Guerra, teve um fotógrafo, ele passou registrando, né, o que aconteceu depois da guerra, né, quais foram os sinais de destruição. E ele fotografou esse menininho. Ele tem por volta de 7 a 10 anos e ele está com o irmãozinho no colo, atrás. E o irmãozinho dele está morto. E aí os soldados falou para ele, né, tira daqui, deixa que a gente faz. Mas ele falou assim, não é pesado, é o meu irmão. E ele carregou esse irmãozinho até o lugar onde eles estavam queimando os corpos. Então, não é pesado. Ajudar o próximo não pode ser pesado. Ouvir o próximo não pode ser pesado. Se estiver sendo um fardo, o que você está fazendo, ore ao Senhor. Porque servir a Deus é um privilégio, é uma honra. Passa. Qualificações básicas necessárias. Ser comprometido com a palavra de Deus. Nós precisamos estar comprometido com a vida devocional, com a leitura da Bíblia. A gente precisa. A Bíblia precisa ser o nosso alimento. Nós precisamos ler diariamente, porque quando nós passarmos por dificuldade, vai ser ela que vai nos fortalecer. Agora, se você não estiver se alimentando dela, vai ficar feio o negócio. Ter maturidade espiritual para aconselhar outra pessoa, dependendo do que você for fazer, você precisa ter maturidade. E essa maturidade aqui que eu coloquei, é você ter a sua fé convicta em Jesus. Né? Porque tem muitas pessoas que não têm a fé convicta e aí é influenciado de forma negativa pelo outro. Então, quando você for conversar com outro, avalie um pouquinho como é que está a sua fé. Você tem certeza? Porque o outro pode não ser crente, pode querer te contaminar, pode querer te converter para a religião dele. Então, se você tem dúvida, cuidado. Estar emocionalmente bem. Estar bem emocionalmente. Esse aqui eu coloquei, mas eu pensei em tirar. Mas eu falei, eu vou deixar, porque servir a Deus é isso. Vai ter dia que a gente não vai estar bem, mas a gente tem que fazer por amor ao outro. Então, tem terças que eu chego lá para as meninas e eu falo, gente, eu estou hoje aqui por Deus, porque eu não queria estar aqui, não é verdade, Shalom? Eu falo para elas, porque servir a isso não vai depender de você estar bem ou não. Se você procurou terapia, está tomando remédio, já está se aconselhando com alguém, vai servir ao Senhor. Vai servir. Então, estar bem emocionalmente vai depender, tá? Então, assim, se você procurou ajuda já, se não procurou, por favor. E ser confiável, né, gente? Quantas vezes alguém ouve uma coisa, eu vou compartilhar com fulano que é só para ser motivo de oração. Vai orar você? Por que você tem que compartilhar com outro? Vamos dar um exemplo. O Cláudio chega em mim e conta uma situação. Olha, eu estou contando para você porque eu confio em você. Aí eu vou chegar no Danilo e vou falar, Danilo, olha, você não sabe. Mas eu vou contar porque é para você me ajudar em oração, tá bom? Aí eu conto para o Danilo. Aí o Danilo chega na Rebeca e fala, Rebeca, você não sabe? Mas é só para você me ajudar em oração. Crente, pelo amor de Deus, né? Vai orar. Quem não gosta de orar não vai para o céu, gente. Orar é falar com Deus. Se você não gosta de orar, pelo amor de Deus, né? Vai se converter. Desculpa. Passa. Mas gente, não fica compartilhando. Se a pessoa abriu o coração para você, guarda para você ou leva só para Deus. Não leva para o outro. Agora, se você não aguenta, você chega na pessoa e fala assim, tem conversas que eu faço, aconselhamento, que eu falo, eu posso falar para o pastor? Eu posso falar com o pastor? Eu faço isso, então, por favor. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Qual igreja você está sendo? Porque na tua igreja pode falar de amor, pode ser igreja cristocêntrico, mas se você não estiver vivendo, ela não vai impactar o mundo, ela não vai impactar as pessoas, ela não vai levar pessoas para Jesus. Ao contrário, ela vai afastar. Passa. E agora uma pergunta. Por amar você, é um ministério específico para algumas pessoas?
ou uma missão de toda a igreja? O que vocês acham? Uma missão de toda a igreja, de todo crente que foi alcançado pela graça do Senhor. Todos nós devemos cuidar, como foi falado, todos nós somos pastores, nós cuidamos de pessoas, nós devemos incluir.